Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre uma entrevista que o humorista Afonso Padilha, com grande sucesso, um dos grandes nomes do humor brasileiro, vai ter uma pegada humorística, então a gente também vai ter um pouco mais de paciência com ele, diferentemente do que a gente tem visto nos nossos últimos vídeos. O Afonso, ele faz isso de forma mais humorística, então vai ter um pouco de ironia, vai ter um pouco de piada, então a gente vai dar um certo direito para ele, né, para esse exagero humorístico. Mas a gente vai dialogar e conversar sobre. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre o sistema de aprovação e reprovação da educação brasileira. Eu acho que vai ser bastante interessante. Foi no Podpah, agradeço a eles o material cedido, né, de forma gratuita. E aí eles fizeram supletivo, porque minha mãe tem... Lá em casa todo mundo é meio burro, né? Minha mãe tem a 4ª série, meu irmão mais velho, Lincoln, tem a 6ª. E aqui ele está falando um pouquinho da família, né? A gente vai dar, como eu disse, a gente vai dar um pouco de crédito, né? De respeito a esse exagero humorístico, né? Como ele vai usar a palavra burro, que a gente sabe que não é legal, mas o contexto é interessante para a gente entender algumas coisas. Ele está falando que a mãe e o irmão não passaram pela educação escolar no tempo ideal e usaram o supletivo para se formar, pelo menos a educação básica, né? Então, é isso, esse é o contexto. Ele está falando como que isso ocorreu. 7ª, se eu não me engano, mas também não faz muita diferença. Meu irmão mais novo, Jean, tem 8ª. E eu sou o gênio de casa, eu tenho o 2º grau completo. Eu sou inteligente. Você foi contra Não, eu sou a regra a da casa. ovelha branca, né, que fala. Você falou, não vou ser burro, né? Aqui tem um problema, né? Ele falando, eu tenho um ensino médio, eu sou inteligente da família, como se a educação formal, o título, ele dissesse sobre a inteligência. É porque ele é leigo, ele não entende isso, mas existem múltiplas inteligências. Ele é gênio, ele é gênio. Ele é gênio em construir textos humorísticos. É uma genialidade. Ele tem uma inteligência ali muito superior à média dos brasileiros. É uma inteligência. Essa porra. Eu venço discussões em casa falando, e eu que posso fazer o Enem e vocês não? E acabou, né? Porque eles não podem eles mesmo. ainda não podem. E é engraçado porque, e eu não quero nem dizer que eu seja mais inteligente, é só que eu só fui, né? Eu continuei no colégio e eu descobri depois que eu conheci umas professoras, a minha empresária, ela era professora. Ela falou que o colégio municipal estadual, sempre estudei em colégio estadual, ele tem uma cota de reprovação. Então, eles não podem reprovar, eles são obrigados a passar uma porcentagem. Então, 70% da sala pode reprovar, mas 30%, mesmo que seja o mais burro de todos, tem que passar. Aqui ele vai falar isso, né? A gente sabe que é bem assim, nós que estamos em sala de aula, que conhecemos um pouquinho do sistema. Ele diz que 70% pode reprovar e 30% tem que passar, na verdade... Tá bem diferente disso, viu, Afonso? Tá por volta de uns 5% que podem reprovar. Os alunos, eles passam sem as habilidades e sem as competências adquiridas da maneira que deveriam. Infelizmente, esse é um processo que acontece com muita frequência. E ele tem razão, Então, em muitos casos, a gente identifica com aquele educando, aquele estudante não adquiriu as habilidades e competências previstas para o ano sério, mas a gente não pode reprová-lo, porque não tem percentual. Acontece. E eu trabalho no Estado, né, para o Estado de Minas Gerais, sou professor do Estado, sou professor municipal. No município é um pouco mais fácil lidar com isso, porque são casos específicos, até a gente consegue dialogar, e no Estado é uma lei, então não vai, senão o sistema nem abre. Isso aqui também não é uma defesa à reprovação, tá? Muito pelo contrário, eu acho que a reprovação é o pior caminho possível para um estudante, ele é a porta aberta para a evasão escolar. Reprovar um aluno é praticamente garantir que ele não vai estudar, que ele vai abandonar a escola. Então eu não sou favorável à reprovação, tá? Então eu não estou aqui fazendo a defesa, mas é um processo que acontece sim. Eu sou muito mais, né, a minha base
né, educacional, ela é muito mais ligada a uma perspectiva de dar mais tempo para aquele aluno adquirir as habilidades e competências que ele não adquiriu no ano sério e possa progredir nos estudos, muito próximo do que os ciclos, né, ciclos de aprendizado, eles dizem, do que essa reprovação simplesmente numérica. Eu prefiro muito mais a ideia dos ciclos de aprendizagem, que aqui foi muito deturpada, né, no Brasil, passando o ciclo ser uma aprovação automática, né? Então não identifica ali as habilidades e competências que o aluno adquiriu e o aprova de qualquer forma por meio de base legal. Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Se o aluno, se o educando precisar ficar mais um ano, mais 6 meses, mais 8 meses naquele ano sério para adquirir o que ele foi necessário, que ele fique. Não dá para ele sair daquele ciclo de aprendizado sem adquirir o que era necessário. Mas a gente precisaria também de um apoio familiar, da assistência social, psicológico. Infelizmente, né? O professor está entregue sozinho à sala de aula e não consegue fazer isso. Vamos voltar lá no Afonso. Por isso que tem conselho de classe, porque eles precisam fazer a roda continuar girando. Porque imagina, se todo mundo que é burro na sala reprovar, vai ficar só a sala toda. Então, a sexta série reprovou, aí vem a quinta série, que passando para a sexta, e vai juntar, não vai ter estrutura para receber. Corretíssimo, corretíssimo. É isso mesmo que acontece, por isso tem o conselho de classe. Por isso que o conselho de classe ele é soberano. Então eles têm uma porcentagem calculada que é obrigatório passar. É meio lei. Então você acha que você passou todos os anos? Eu fiquei com o mesmo caderno do primeiro ao terceiro ano. Juro por Deus do céu, 10 matérias. Caralho. Do primeiro ao terceiro ano com o mesmo caderno. Mas sabe o que era, então? Os professores gostavam de mim. Eu acho que o lance... E aqui pode ser, realmente, pode ser. Eu acredito realmente que ele possa ter passado porque os professores gostavam dele, era muito bonzinho. Não adquiria as habilidades e competências necessárias para o ano sério, mas adquiria parte delas, então não era um desastre completo. A gente vai ver que depois ele estudava, tentava recuperar, mas realmente é um processo que acontece, porque nós estamos abandonados, nós estamos sozinhos na sala de aula, sem apoio nenhum de ninguém, né? E vem as legislações e nos impõem certas circunstâncias como essa, né? Escolher aquele aluno que não adquiriu o que era necessário, mas adquiriu parte. Provavelmente ele adquiriu parte, a gente vai ver que ele adquiriu. É que dentre os mais burros, você era o mais menos burro. É, isso. Tipo assim... Não, mas aí você também era engraçado, então você era querido, as professoras né? gostavam, porque, tipo eu assim, era ó, menos burro dos burros. A gente só pode reprovar 10. Você era o 11º aqui, ó. Na tampa. Se tampinha. o Douglas, que tava na minha sala, morresse, eu ia ser reprovado. Sim. Então, graças a Deus, o Douglas não morreu, mas deve ter matado muita gente que não terminou o colégio. Chegava no final do ano, você fala, caralho. É forma de brincadeira, mas é isso, né? A reprovação, ela acaba jogando os nossos estudantes para fora da sala de aula. E quem está na rua esperando os estudantes? O tráfico, a violência. Passei, não sei nem porquê. Eu chegava final do ano, era o seguinte, eu fui criado só pela minha mãe. Então a gente tinha uma coisa que era, tem que passar de ano. É obrigação você passar de ano. Se você não passar de ano, você vai apanhar muito. Eu já apanhava muito. A gente tem aqui, de uma forma, né, de brincadeira, mas é a presença familiar, né? A presença familiar fazendo diferença na vida dele. Provavelmente, se a mãe não desse atenção para esse particular do ensino, nem teria foco. Então eu não sei quanto que eu ia apanhar. Porque ano normal, no letivo normal, primeiro, segundo bimestre, terceiro, eu já apanhava no dia a dia. Falei, se eu reprovar de ano, ela vai me matar. Então chegava o terceiro bimestre, que era eu não sei se ainda hoje é desse jeito. Que era primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Sim. Aí tinha gente... Depende da escola. que nos nerds, no terceiro bimestre, Já tinha passado já tudo. tinha passado. Eu chegava no terceiro bimestre, eu ia ver quanto eu precisava pro quarto bimestre. E aí que eu começava a estudar. Então eu era tipo o supletivo do ano. Eu não estudava o ano todo e durante um mês eu estudava. E cara, eu rezava muito, assim, ó. Juro por Deus do céu, sem mentira. Eu me lembro de criança não, adolescente, deitado na cama e rezando pra Deus ajudar eu a passar de ano. Tipo, Deus. Aqui é de forma irônica, né? E ele vai contando ali as experiências dele. E é interessante porque ele conseguia fazer os cálculos, entender e recuperar o que havia perdido.
em um bimestre ele conseguia passar, é o que eu disse, né? Ele não era o pior, né, da sala e ele conseguia adquirir parte das habilidades e competências necessárias para o ano série dele. Então ele conseguia ser aprovado, depois ele tinha ali uma fé, né? Quem não? Quem não? Quem não? E essa fé acabava encaminhando ele ali e ele conseguia adquirir e passar de ano. E é isso, infelizmente é isso. É uma reflexão que a gente precisa fazer como sociedade. Que tipo de escola que eu quero? Que tipo de reprovação, que tipo de progressão que eu quero fazer também? E, evidentemente, a gente precisa dar mais apoio aos nossos professores que estão em sala de aula e estão abandonados. Abandonados, em maior parte dos casos e dos centros educacionais brasileiros. A luta por um IDEB alto faz com que a gente tenha que aprovar todos, que as dificuldades dos estudantes não sejam vistas e que tudo que a gente faz, ele acaba sendo direcionado a um processo de aprovação automática e exclusão do diferente. Infelizmente é isso. Agradeço quem chegou até aqui, dá o joinha, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, mande no zap, que ajuda muito. Fique com Deus, até muito breve.